A empresa antes da consultoria com a Gisele tinha muitos desafios que muitas vezes eu não relacionava ao lado financeiro. Depois eu pude entender que vários problemas aconteciam em virtude da desorganização do financeiro efetivamente. Hoje, com a Tanuri, a gente tem, depois de fazer o treinamento com a Gisele, preencher as planilhas, nós temos a ciência dos números, da lucratividade, da falta de lucratividade em alguns casos, nós temos a certeza da precificação e temos também as nossas metas. E isso nos deixa animados para seguir em frente, para conquistar com segurança os nossos sonhos, o crescimento da empresa, o crescimento saudável. A consultoria com a Gisele é super tranquila, super leve, nós temos uma conversa real, né, uma pessoa que entende realmente dos desafios que uma empresa tem, então ela sabe das façanhas, das dificuldades muitas vezes, e ela compreende que às vezes a gente tem que fazer algumas escolhas numa empresa, e isso facilita muito, não é nada utópico, é bem real o que ela ensina e é aplicável, não é algo que você não consegue aplicar na realidade porque é personalizado. Hum. Totalmente, totalmente, sem 1000 recomendações já feitas e, se Deus quiser, mais 1000. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta à trilha do lucro. Eu sou a Gisele Guimarães, eu sou consultora financeira para empresários, especialista em aumentar a lucratividade das empresas. E hoje você vai entender por que o seu lucro não aparece, mesmo quando você vende bem. E vai aprender como mudar isso, do mesmo jeito que os meus alunos da mentoria Empresa Lucrativa fazem, onde eu transformo essas informações chatas e complexas em um jeito simples e prático do empresário ver e ter acesso. Na aula 1, eu te mostrei, sem nomes técnicos difíceis, de uma forma leve, que o lucro é uma decisão. Eu te ajudei a descobrir o lucro que a sua empresa tem atualmente e te mostrei qual era a margem média de lucratividade que a sua empresa deveria ter. Lá no nosso grupo de avisos do WhatsApp, eu te mandei uma atividade, uma ferramenta que vai te ajudar a ter mais clareza na sua empresa. E se você não está no grupo, me chama no direct do meu Instagram, que eu te mando o link para você estar lá dentro desse grupo. E nós vamos para a nossa atividade prática já. A gente já vai começar aqui com atividade, porque nós estamos aqui para trabalhar. A primeira atividade é o que eu enviei lá no grupo, que são os gastos fixos mensais. É a terceira parada da nossa trilha do lucro. O que são esses gastos fixos mensais, né? Eu espero que você tenha conseguido antecipar, como eu pedi lá no grupo. Eu espero que você tenha conseguido antecipar e já trazer essas informações. Mas se você não tiver conseguido, dá tempo de fazer e a gente vai fazer uma parte juntos aqui. E talvez você esteja pensando assim: Gisele, eu nem tenho gastos fixos. Olha só o que a Fernanda, da Helena Romeu, pensava, a minha aluna. Essa aqui é a Fernanda, linda, ela tem uma confeitaria, e ela falava, em uma das aulas, a Gi estava perguntando quais são os custos, me perguntou quais são os custos fixos da empresa, e eu falava que era praticamente nada. Hoje eu sei o quanto tenho de gastos fixos e, para minha surpresa, são custos bem maiores do que eu imaginava. Mas eu jurava que não era nada. Você é assim na sua empresa? Tá aí jurando que não tem gasto nenhum? Que não faz, que não tenho, nem preciso fazer essa atividade, porque eu quase não tenho gasto, Gisele. Então, mesmo que você ache que não tem gastos fixos nenhum, eu quero que você faça essa atividade comigo. E se você já sabe, eu já tenho aqui na ponta da linha, da língua, série, todos os valores que eu gasto na minha empresa, todos os meus gastos fixos. Eu também quero que você faça essa atividade. Sabe por quê? Porque eu tenho um jeito peculiar e único de te explicar isso. Eu tenho um jeito diferente de olhar para esses gastos fixos e eu vou te mostrar uma outra visão sobre eles. Então, eu quero que você fique aqui e acompanhe e faça essa atividade. Foi com essa mesma atividade que eu vou te mostrar aqui que uma das minhas clientes, ela conseguiu aumentar o lucro dela em R$ 13.000, 13.057,52 o lucro da sua empresa. Então, é uma atividade extremamente poderosa. Então, caso você já saiba todos os custos fixos da sua empresa, você vai fazer junto aqui comigo, vai aproveitar para poder conferir e eu vou te mostrar
esses gastos de uma maneira que você nunca olhou. Então, nós vamos pegar a nossa planilha, essa planilha de fluxo, essa planilha que eu enviei lá no grupo, é uma planilha simples de mexer e facinho de poder colocar as informações. A primeira coisa que você vai fazer aqui nessa planilha, e caso você não esteja com o computador, você pode fazer isso num caderno, numa folha aí, vai dar certo do mesmo jeito, tá? A vantagem da planilha é que ela soma para você. Primeira coisa que você vai preencher aqui para mim é qual é o seu gasto fixo mensal hoje na sua empresa. Quanto que você acha que é? E eu não quero que você abra o sistema, procure, não. Eu quero que você fale aí na sua cabeça quanto é o seu gasto fixo mensal. Quanto que você abre no primeiro dia do mês já devendo da sua empresa. Já começa o primeiro dia do mês, você já tem que pagar sem contar com fornecedores e impostos. Seu gasto fixo mensal. Então você vai colocar aqui quanto você acredita que seja, tá? Então vamos supor que você acredita que seja 45 mil reais. Você vai colocar esse número aqui. Depois nós vamos começar a preencher o atual e o ideal. Qual que é a diferença aqui? O atual é o quanto está no momento. O ideal é o quanto você gostaria que estivesse, tanto para mais quanto para menos. Então, tarifa bancária. Vamos supor que você não pague tarifa bancária, que você tem uma conta no Inter, no Nubank, um banco digital. Se você tem conta em banco digital, você provavelmente não paga tarifa. Agora, se você não tem conta em banco digital, eu quero que você olhe o seu extrato para ter certeza se você realmente não paga nenhuma tarifa. Já vi diversos clientes meus baterem o pé que não pagavam e quando foram conferir no extrato, tá lá, surpresa, uma tarifa mensal que eles pagaram. Então, sim, você tem que conferir. E vamos supor que você tem 3 contas e cada uma você paga em R$ 150. Então, R$ 450 só de tarifa bancária. E o ideal? Olha, o meu ideal é que eu baixe esse valor. Se o ideal é que eu baixe o valor, como que eu posso baixar? E aqui vem a parte mais importante dessa planilha: trocar, eliminar e reduzir. Ou seja, para você ter lucro, que é o T de trocar, E de eliminar e o L de reduzir, para você ter lucro, você vai ter que fazer algumas ações. Quais ações são essas? Então, se na tarifa bancária o ideal seria eu pagar apenas R$ 300, eu vou ter que eliminar uma das minhas contas. Se eu vou eliminar uma das minhas contas, R$ 300, eu vou vir aqui no eliminar. Qual ação eu vou fazer? Cancelar a conta do banco X. E aí você vai definir que banco é esse, qual que você não usa, qual que está lá só gastando e você nunca faz. E a data. Até que data que você vai fazer essa ligação, vai no banco, vai olhar? Vamos supor que você vai falar comigo assim hoje. Não, não coloca hoje. Porque se isso é uma atividade que vai demandar tempo, que você tem que ir para outro lugar, coloque em outro dia. Pensa assim, na segunda-feira. Segunda-feira é o meu dia que eu faço isso. Então você vai lá e você vai marcar esse dia. Então, você vai colocar a data que você pretende executar. E lembrando, não coloque a mesma data para todas as atividades que você pensar aqui, tá? Então, eu vou pensar aqui que eu vou realizar isso dia 20 do 10. Vou colocar aqui a data. E aí você vai pensando linha a linha. Aluguel da máquina de cartão. Você usa máquina de cartão hoje? Quando você pegou a máquina de cartão, você paga um aluguel para ela? Pago. Se paga o aluguel, você vai colocar. Se você não paga um aluguel, se você comprou a sua maquininha de cartão, você vai colocar quanto custou sua maquininha. Então, vamos supor que ela te custou R$ 500. E a sua maquininha, se ela dura em média 2 anos, você vai pegar R$ 500 e dividir por 24 meses. Por quê? Eu preciso saber quanto ela custa mensalmente. Porque se ela estragar, você não vai ter que comprar outra. Então você já tem que colocar esse custo aqui também. E no ideal? No ideal vai ser o mesmo preço, porque se ela estragar, eu vou ter que comprar outra, vai ficar o mesmo valor. Ou, se você paga uma taxa hoje muito alta da sua maquininha de cartão, a taxa não, um aluguel, e você pretende, eu tenho 3 máquinas, eu pretendo ter apenas 2, então eu tenho 3 máquinas de R$ 89,90. E eu vou mudar para isso para eu ter apenas 2 máquinas de R$ 89,90. Beleza, o que que você vai fazer? Você vai reduzir, retirar uma das máquinas ligando na operadora. Até que data? Essa eu já vou colocar dia 25 de outubro, porque dia 20 já vai ter coisa aí para eu fazer. Tarifa com Pix. A sua conta, você paga a tarifa?
E a menos que a sua conta seja digital, você vai olhar para mim lá se você está pagando tarifa ou não. Não, eu não pago não, tem certeza? Confira, porque tem muitos bancos que estão cobrando e isso não é fora da lei. E aí que você vai descendo e vai fazer uma análise linha a linha. Se a sua empresa funciona hoje dentro da sua casa, você vai colocar também uma parte dessa informação para sua empresa. Por exemplo, o aluguel. Aí eu não pago aluguel, Gisele. Ok. Mas a sua empresa existe em algum lugar? É, existe porque eu acabo atendendo dentro de casa. Então você vai colocar um aluguel que seja uma parte do aluguel que você paga hoje ou que seja uma parte do aluguel que você pretende pagar um dia. Por quê? Quando você estiver com a sua empresa crescendo, você vai precisar de um espaço, você vai precisar de um aluguel. E aí, se você nunca colocou isso aqui na conta, você nunca vai pensar em separar esse valor para isso. E aí, de repente, quando você sim achou, cresci, posso aumentar isso, você vai ter esse custo muito alto. Então, você vai pensar aqui no aluguel e no condomínio, por exemplo, ah, não, eu pago, vai ser 2.000, 2.500. Qual que é o ideal? Eu consigo reduzir? Eu preciso aumentar? Você vai colocar aqui qual foi o ideal ou repetir, se no caso for a mesma coisa, tá? E aqui a gente tem alguns outros itens que tem que ter atenção e eu vou passar só por ele com vocês. Somente pelos itens que você tem que ter mais atenção, mas você aí sozinho vai fazer todos os itens da lista. Se ficar com dúvida, me chama no meu Instagram que eu vou te ajudar a resolver, tá? O IPTU. Em alguns lugares o IPTU é pago de forma mensal. Em outros ele é pago, por exemplo, 3 meses, depois você não paga mais. Então como que eu coloco gastos que são anuais, como que eu transformo ele em gastos mensais? Você vai dividir por 12. Então, vamos supor que o seu IPTU seja R$ 5.000. Se o seu IPTU é R$ 5.000 do ano inteiro, você vai dividir por 12. Então, você vai colocar o valor do mês. Se o seu IPTU você paga já junto com aluguel e condomínio, você não vai colocar nada, tá? Então, você vai repetindo qual que é o atual e qual que é o ideal. Se o ideal vai ficar a mesma coisa, você vai reduzir. Certo? E aqui nós vamos ter vários outros itens. Depois a gente vai para o salário dos funcionários. Se você tem hoje funcionários, qual que é o valor que você paga de salário para eles? Vamos supor que 5.600. A planilha já está formatada para calcular para você 13º e férias desses funcionários. Por quê? O ideal é que todos os meses você separe uma parte para o 13º, uma parte para as férias, uma parte para a rescisão desse funcionário. Por que você deve fazer isso? Já cansei de ver empresário com funcionário ruim, não podendo mandar ele embora, porque não tinha dinheiro para fazer isso. Então, eu não quero que você sofra com isso. Se você tem um funcionário ruim e não está podendo mandar ele embora, a partir de hoje começa a fazer uma reserva, para que você mande ele embora assim que você precisar, assim que você puder. Aqui você vai preenchendo todos os itens. Então, prolabore. Ah, eu nem tiro o salário. E você vive de brisa aí na sua empresa? O que você gasta na sua empresa? Então, eu preciso que você coloque qual é o seu prolabore. Se você não faz ideia de qual é, pegue um papel aí e anote quanto que você gasta de água, luz, telefone na sua vida pessoal, de roupa, de escola das crianças, quanto você gasta e você vai colocar o seu salário aí, qual que é o seu valor de salário. E logo abaixo ele vai calcular também o 13º do prolabore, que é o salário do empreendedor. Contabilmente, gente, isso não existe, 13º do prolabore. Mas por que eu coloco isso nessa planilha? Porque se você hoje não está tendo lucro, você não vai ter distribuição de lucros. E a distribuição de lucros normalmente acontece no final do ano, né, ou às vezes 2 vezes no ano, que é onde o empresário de fato vê dinheiro na empresa. É onde ele tira mais dinheiro. Então acontece lá a PL, né, a participação dos lucros. Olha, nós temos aqui 200.000 na empresa, 1 milhão na empresa. Podemos fazer a participação dos lucros. É aí que o empresário tem o seu maior rendimento, o seu maior valor. Mas muitas vezes a sua empresa não está dando lucro hoje e seja necessário que você implemente o seu 13º. Então, todos os meses você também vai separando uma parte do seu 13º, para quando chegar no final do ano, você também ter esse 13º. Porque se você não tem distribuição de lucros, provavelmente você vai tirar mais dinheiro da empresa do que poderia, para poder fazer as suas coisas de final de ano. Então, já comece a separar na data correta. Outro item que é muito importante são softwares. A gente não costuma dar muita bola, né? E aí paga um Canva, paga um Zoom, paga um aplicativo do ponto, paga um aplicativo disso, daquilo outro. Quando assusta, você vai olhar lá na fatura do cartão de crédito, tá?
uma tonelada de softwares. Outra coisa que acontece com softwares é você pagar um valor, às vezes tem algum que você pague que ele custa, por exemplo, R$ 1.500 no ano. Se isso acontecer, você vai dividir. Então, se é R$ 1.500 no ano, dividido por 12. Mas de zero eu pago sempre à vista. Ótimo, divida por 12 do mesmo jeito. Porque esse custo aqui é o custo mensal. Eu quero saber quanto custa a sua empresa por mês, para você manter a sua empresa aberta no mês. Por isso, eu preciso desse valor, tá? Manutenção de veículo, IPVA, outras despesas com veículos também entram aqui. Então, se por mês, se por ano você dá manutenção no seu veículo, o caminhão sempre dá algum problema, faça uma média do ano e divida por 12. Se você tem que pagar o IPVA, que só vence normalmente são 3 parcelas, pegue o valor total e divida por 12. É assim que a gente trabalha. Aqui a gente tem também a reserva de segurança e a reserva de oportunidade, que são absurdamente importantes para o empresário. Como que a gente faz uma reserva de segurança? Você não espera sobrar, você vai separando todos os meses. Então, aqui na reserva de segurança, ela deveria estar no seu custo fixo mensal total. Então, se você quer ter uma reserva de segurança de 6 meses do seu valor, você pode pensar o quanto eu já consigo começar a guardar para minha reserva de segurança. Então você vai lá e começa. Eu vou separar por enquanto R$ 500 por mês. Não, mas 500 é pouco, Gisele. É melhor do que nada. Coloque um valor mínimo aqui para você começar a separar. E reserva de oportunidade é, por exemplo, nossa, o meu fornecedor está vendendo uma coisa muito boa lá. É um negócio que é venda certa, mas eu tenho que comprar 10.000 peças e eu não tenho esse valor. Se você tivesse uma reserva de oportunidade, sim, seria uma oportunidade para você ir lá e comprar. Então, ter uma reserva de oportunidade também é muito importante para o empresário. E vamos supor que para a reserva de oportunidade você vai começar a separar R$ 800. Às vezes chega na Black Friday, o seu fornecedor faz uma promoção incrível e você não tem dinheiro para poder comprar. É aqui que a gente começa a separar todos os meses esse valor. Lembrando que você deve preencher tanto no atual como no ideal. Se o atual é zero, você pode colocar no ideal, então, 500, 800, 1.000, você pode colocar no valor que você vai começar a separar todos os meses. Aqui na consultoria, gente, consultoria não é porque eu sou consultora, mas se a sua empresa não tem uma consultoria, não tem um acompanhamento, é muito difícil você conseguir um resultado exponencial rápido. Imagina só, se você mora dentro de uma ilha, você precisa sair da ilha para você enxergar que aquilo é uma ilha. Talvez lá de dentro você nem vai perceber que é uma ilha, é o que acontece na sua empresa. Você dentro da empresa, você não consegue entender o que está acontecendo. Ter uma consultoria é ter alguém olhando para os seus números, é ter alguém te ajudando a enxergar coisas que você não está vendo. E é isso que eu faço na mentoria Empresa Lucrativa. Eu te ajudo a ver os números da sua empresa de uma forma leve, de jeito que você vai enxergar onde tomar as decisões, o que fazer com isso. E dívidas passadas. Se você tem dívidas passadas, eu tenho uns impostos aqui que deveriam ser pagos, a gente coloca aqui também. Mas dívidas passadas, a gente não coloca o valor total da dívida, a gente coloca qual seria o valor da parcela. Então, lá, se eu fizer o parcelamento pelo governo, eu vou pagar uma parcela de R$ 800. Você vai colocar aqui R$ 800. E sempre lembrando que você vai repetir tanto no atual quanto no ideal. E aqui em cima ele vai te mostrar o quanto está o seu gasto fixo mensal atual, o seu gasto fixo mensal ideal, e você vai fazendo linha a linha qual que é a ação, você tem como trocar, eliminar ou reduzir. E você vai colocar qual que é a ação e a data. Então, se não tem o que fazer, não coloca nada. Se tem o que ser feito, coloque. Depois você vai subtrair aqui e ver qual que é a diferença. Então vamos supor que aqui eu não fiz certinho, mas vamos supor que deu R$ 5.000 de diferença, que você se você fizer todas as ações, você vai economizar R$ 5.000. Você vai multiplicar os seus R$ 5.000 por 12, você vai achar aqui R$ 5.000 por 12, você vai achar os seus R$ 60.000. Imagina só, R$ 60.000 no seu caixa. Ajudaria? Te ajudaria a ter retorno? Te ajudaria aí nesse momento? É isso que essa planilha faz. É isso que esse exercício vai trazer para você. Ele vai te trazer clareza. E a clareza, gente, é o quarto ponto da nossa trilha do lucro. A clareza é o que vai te mostrar onde você está, o que você está fazendo. A clareza, ela é absurdamente importante, ela é um dos segredos do resultado, é um dos segredos do lucro da empresa. Se você não tem clareza,
a sua empresa vai crescer no escuro e muitas vezes vai crescer sem lucro. E aí você corre o risco de quebrar uma empresa que está dando certo, uma empresa que está crescendo. Então, na atividade anterior, eu te mostrei como que você vai descobrir os seus gastos fixos e para te fazer clareza se de fato aquele número que você achava é o que você encontrou. E na maioria das vezes não é. Então pensa que se você reduzir R$ 1 no seu custo fixo, é R$ 1 a mais no seu lucro. Você tem que faturar muito menos para poder ter esse resultado. A Dani, ela passou a dominar os números da empresa dela. Ela conseguiu tomar uma decisão muito importante, ou seja, se ela já podia viver exclusivamente da empresa dela, se ela podia largar o emprego. Então, quanto mais clareza você tem, melhores decisões você toma. E na maior parte das vezes a gente toma decisões ruins na empresa por não saber os números, por não entender os números. E os números não mentem. Se você sabe olhar os números certos da sua empresa, você consegue ter resultados incríveis. E para você conseguir olhar melhor esses números, eu vou te apresentar a nossa quinta parada na trilha do lucro, que são os indicadores. Os indicadores, eles indicam o resultado. Eles indicam onde você está. Eles indicam se está indo tudo bem ou não. Então, ter indicadores é como se fosse um GPS. É como se você tivesse uma rota e aí você sabe lá, olha, se passar de tal ponto, está correto, se não passar, está errado. Esses indicadores são como os GPS na sua empresa. Eles vão te mostrar se você está tendo lucro, se você está caminhando para o lucro ou se você vive apagando incêndio. Sem eles, você pode estar até andando, mas é igual um GPS, você está até percorrendo o caminho, mas não sabe se está indo para o lugar correto. E quando você está indo para o lugar errado, o GPS não recalcula a rota. Se o indicador está te mostrando que você está indo para um lugar errado, se você está vendo lá que o faturamento não está chegando do que você quer, que o lucro não está chegando do jeito que você quer, você vai recalcular essa rota. Nessa nossa trilha do lucro, eu já te mostrei lá no começo 2 indicadores muito importantes, eu te ajudei a ver o que de fato está entrando na sua empresa, que é o faturamento líquido que de fato entra na sua conta, e eu te mostrei o seu lucro, como que você acha o seu lucro. São dois indicadores absurdamente importantes. Você não pode olhar só o quanto você vende, você tem que olhar o que entra na conta de verdade, e você tem que olhar qual é o lucro que fica na sua empresa. E quando eu estou falando de indicadores, gente, eu não estou falando de coisa difícil, coisa complicada, um monte de siglas, só para poder falar que você entende ou só para contar de eu entender. Não, eu estou falando de números que um empresário precisa olhar todos os meses na sua empresa. E aqui eu tenho alguns exemplos. Faturamento, o custo fixo. Já te ensinei hoje a olhar o custo fixo da sua empresa. Margem de contribuição. O que que é a margem de contribuição? É o quanto sobra de cada venda que você faz para poder pagar as contas e gerar lucro. Então, se você vende microfone, quanto daquele microfone vai sobrar para pagar as contas fixas e quanto vai sobrar para poder gerar lucro na sua empresa. Outro indicador importante que eu já te ensinei a olhar aqui, lucro. E um indicador absurdamente importante, que se você nunca ouviu falar, você precisa saber, ponto de equilíbrio. O que que é o ponto de equilíbrio? Qual que é o mínimo que você precisa vender no mês para poder não ter prejuízo? Qual que é o número que se você não aceita você vender menos do que aquilo? Porque se entrar menos do que aquilo, você não vai ter resultado. Então, quando você não sabe, no mínimo, esses indicadores, você está caminhando no escuro na sua empresa. Então, esses aqui são alguns indicadores que vão mostrar a saúde financeira da sua empresa. E eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você faça mais uma atividade. Eu quero que você dê um print aqui, que você me marque lá no meu Instagram, @Gisele Guimarães Finanças, coloca a hashtag lá, deu lucro, porque eu adoro acompanhar quem realmente está comprometido com a jornada rumo ao lucro de verdade. Eu quero saber se de fato você chegou até aqui e está entendendo o que eu estou te dizendo. Eu vou te dizer uma coisa: a maior parte dos empresários que têm resultados ruins não é porque não trabalham. A maior parte trabalha e trabalha muito, se esforça muito para ter o resultado que muitas vezes, infelizmente, acaba não tendo o resultado que ele gostaria. A maior parte dos empresários tem resultados ruins, não é porque não olha
não é que não tem financeiro, não é porque não tem venda, é porque ele não olha para o número certo. Às vezes ele até tem um financeiro lá na empresa, onde registra as informações, às vezes tem um sistema muito bem estruturado, mas ele não sabe olhar os números. E é exatamente isso que você está aprendendo a olhar aqui, olhar para realmente o que importa, a olhar para o que faz o dinheiro sobrar na conta todos os meses. E o que você está aprendendo aqui é apenas o começo de uma transformação que é muito maior. Existe um caminho todo estruturado, validado e prático que leva o empresário do descontrole financeiro até o lucro todos os meses. É exatamente isso que eu aplico dentro da mentoria Empresa Lucrativa. E lá, para você saber, a gente vai muito além de planilha. Lá não são planilhas que vão resolver as coisas, é o seu olhar, é o meu olhar em cima da sua empresa. Nós vamos estruturar o financeiro da empresa, nós corrigimos a precificação, nós organizamos o caixa, nós desenhamos um plano real para o lucro sobrar todo mês. E o mais importante, você não faz isso sozinho. Não é uma mentoria onde a pessoa não te conhece, onde tem um monte de gente lá que a pessoa não faz ideia quem é, onde a pessoa, você manda uma mensagem e ela não te responde. Não, é uma mentoria onde eu te acompanho, é uma mentoria onde eu estou do seu lado para te ajudar a tomar as melhores decisões. Eu te acompanho de perto, eu analiso os seus números junto com você e eu te ensino a tomar decisões com base nos números, com base nas informações que realmente importam. Mas calma, amanhã eu vou te explicar direitinho como é que isso tudo funciona, para se você quiser continuar a jornada desse lucro, continuar a aprender como fazer para ter lucro todos os meses, eu vou te explicar isso tudo amanhã. Hoje o foco aqui é aplicar o que você aprendeu. Então é o seguinte, se você quer entender, dar o próximo passo, lá no grupo eu mandei o link de um grupo VIP. Então lá no nosso grupo do WhatsApp, que é o nosso grupo de recados, tem um link de um grupo VIP para você entrar e fazer parte do grupo VIP, das pessoas que querem trabalhar comigo e querem saber informações sobre essa nova oportunidade, sobre essa oportunidade de também estar numa empresa lucrativa. Então, se você quer fazer parte do grupo VIP, lá no nosso grupo, clica, você vai entrar para esse grupo e lá você vai saber das vagas, dos bônus, de tudo, das condições exclusivas que eu vou oferecer para você. Se você tem interesse, então vá lá e já entra no nosso grupo. Mas se você não estiver no grupo, nem no grupo de recados, você não conseguiu ter acesso nem à planilha que eu mandei lá, me chama no meu direct no Instagram que eu vou te encaminhar. Eu mesmo vou te colocar lá no grupo. Não deixa para depois, porque esse grupo é onde tudo vai acontecer amanhã. E para fechar o dia, essa é a nossa última parada da trilha do lucro. Então, a gente vai fechar amanhã com a aula mais transformadora de todos. Eu vou te mostrar um plano prático para transformar a sua empresa em uma empresa realmente lucrativa, com dinheiro sobrando no caixa, paz nas decisões e liberdade para viver do seu negócio e não para ele, não sobreviver dele. Serão as duas últimas paradas na trilha do lucro que eu vou te mostrar amanhã. Então, não falta amanhã. Ativa o lembrete, confere lá no grupo o link e já deixa o seu caderno pronto. Porque lucro não é sorte, lucro é método. E amanhã eu vou te mostrar esse plano completo para aplicar de vez esse método na sua empresa. Te espero amanhã na última aula da trilha do lucro, o seu próximo passo rumo ao lucro de verdade. E eu quero que você conheça agora a história de mais uma aluna minha, para você ver como é possível mudar. Falei assim, gente, ou eu vou me organizar, ou então eu vou parar com esse negócio, porque do jeito que tá eu tô ficando louca e eu tô trocando cebola, isso não tá dando em nada, e eu tô ficando cansada, e aí na hora que eu for ver no dia não tem dinheiro, eu já gastei o dinheiro todo, aquele desespero de empreender, né, sozinha. Mas aí eu liguei pra ela e falei, Gisele, ela deu um curso gratuito que eu participei. Aí eu achei maravilhoso. Falei, Gisele, eu não tenho dinheiro, estou assim a um passo de acabar com a minha empresa, acabar com a empresa e eu não quero. Eu tô sem saber o que fazer, eu preciso da sua ajuda. Eu acordava às vezes, eu falava, gente, meu Deus, eu tenho tal cheque, meu Deus. E era aquela confusão. Aí um dia eu falei assim, não quero mais viver assim. Se for pra me viver assim, eu vou ficar tosca, pelo menos eu não tenho que pagar conta, eu não vou ficar nessa aflição de desespero. No planejamento, para quem no final do ano passado nem dormia, e aí chega, né, quase no final, faltando um trimestre ainda pro final do ano,
cumprindo o planejamento e curtindo. Uma das coisas que tinha no planejamento da Márcia é viajar, porque a mãe dela não mora em BH, era visitar a mãe com mais frequência. Às vezes não ia para lá, porque eu, às vezes, assim, como já não tinha uma certa organização, já não tinha o planejamento, aí às vezes nunca o dinheiro, nunca, aí eu pensava, nossa, não, esse não posso, e acabava que eu me enrolava toda. E aí com isso, agora eu praticamente todos os feriados eu tenho ido. Eu fui em junho, depois eu fui em julho com os meninos, depois eu fui em setembro e agora em outubro. Essa semana, a sensação que eu tinha era que eu estava caminhando, eu era cega, caminhava, não sabia para onde, como, onde, não sabia nada. E que vale cada centavo, vale cada investimento. Porque além de você ter o retorno em dinheiro, né? Você consegue ver, você consegue ter clareza, ela abre a sua mente. Então, assim, se não for uma pessoa para pegar, igual eu fiz com a Gisele, que pegou na minha mão, me conduziu, me orientou, me ensinou, teve próximo, na hora que eu tinha dúvida, eu ligava, na hora que eu precisava, acessava. Então, assim, para mim deu muito certo essa experiência, porque eu gosto de estar mais próximo, eu gosto de ter essa pessoa assim como parceria, e é isso que eu encontrei na Gisele. Ela abraçou minha causa comigo e falou: Márcia, vamos que vai dar certo. E eu agarrei com unhas e dentes todas as informações, todas as ideias da Gisele, e realmente foi o que hoje me dá paz, me dá tranquilidade.